Olá, vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje. A gente vai desconstruir uma peça absolutamente fascinante da literatura histórica antiga, o segundo capítulo do Evangelho de João. É incrível pensar que, em apenas 25 versículos, o texto constrói uma narrativa super tensa, cheia de contrastes e ações que pegam a gente de surpresa. Para quem curte uma boa estruturação de ideias, esse capítulo é um prato cheio. Ele traz duas situações que, no primeiro olhar, parecem até que saíram de histórias completamente diferentes. Então, vamos organizar isso e entender a genialidade literária por trás dessa narrativa. E já começamos com um contraste gigantesco. Dá só uma olhada nisso. De um lado a gente tem uma cena festiva, um milagre silencioso acontecendo nos bastidores para salvar uma família de um baita constrangimento num casamento privado. Mas do outro lado, temos caos total em público, gritos, agressividade física, até um chicote no meio do maior centro religioso da época. Essa tensão dramática que bate logo de cara é exatamente o que prende a nossa atenção. Fica a pergunta no ar: como é que essas duas facetas da mesma figura histórica conseguem coexistir no mesmo espaço de tempo? Parte 1. O milagre em Caná. Para entender toda essa história, a gente precisa seguir a ordem cronológica, que começa com um cenário super comum, mas que toma um rumo bem inesperado. O texto nos joga direto para o terceiro dia, numa festa de casamento na aldeia de Caná da Galileia. A mãe de Jesus está lá e ele e os discípulos também foram convidados. Tudo normal, certo? Até que surge uma crise social daquelas. O vinho acaba. A mãe dele avisa sobre o problema e é aqui que os pequenos detalhes físicos ganham um peso enorme na narrativa. O texto é extremamente específico. Ele não fala de jarros quaisquer. O foco vai direto para exatamente 6 talhas de pedra. E mais, a narrativa faz questão de explicar que elas eram usadas para as purificações dos judeus. Cada uma dessas talhas era gigante, comportando 2 ou 3 almudes. Estamos falando de dezenas e dezenas de litros. A instrução para os serventes foi super simples. Encham de água essas talhas. E detalhe crucial, elas foram enchidas até em cima. Literalmente não cabia mais nenhuma gota. Logo depois, essa água é levada para o mestre-sala provar. A reação desse mestre-sala é a grande validação do evento no texto. Ele chama o noivo, sem fazer a menor ideia de onde aquele vinho tinha saído, claro, os serventes sabiam de tudo, e solta um super elogio sobre a qualidade da bebida, dizendo que deixaram o melhor para o final. E a ironia narrativa aqui é fantástica. Olha só, momentos antes Jesus tinha dito para a mãe dele: ainda não é chegada a minha hora. Mas a instrução dela para os serventes foi simplesmente: façam tudo o que ele disser. O resultado? O que parecia ser um momento fora do cronograma acaba entregando algo infinitamente superior ao que tinha antes. E aqui a gente chega num conceito literário crucial. O autor não chama essa transformação de água em vinho de um mero truque ou de um milagre qualquer. O texto é bem claro. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Um sinal, nesse contexto, não é um fim em si mesmo. Ele é um indicador. Serve exatamente para manifestar uma glória, uma autoridade, e a consequência direta desse primeiríssimo sinal, de acordo com o capítulo, foi que os discípulos dele creram nele. Ou seja, o evento resolveu um problema prático da festa e, ao mesmo tempo, cumpriu um propósito revelador profundo. Parte 2. A jornada para Cafarnaum. Depois desse clímax super discreto em Caná, a história dá uma breve pausa. A gente acompanha um movimento geográfico bem claro, uma transição de cenário antes do próximo grande evento que vai literalmente sacudir as estruturas. O grupo sai do casamento e desce até Cafarnaum. Estão todos juntos, Jesus, a mãe, os irmãos e os discípulos. O texto diz que eles ficaram por lá não muitos dias. É uma pausa bem estratégica. E o motivo dessa estadia ser tão curta fica óbvio rapidinho. A Páscoa dos judeus estava chegando. Isso exigia que eles subissem para a grande metrópole, a capital religiosa, Jerusalém. Acompanhar essa linha do tempo é super importante, porque ela nos leva direto para o olho do furacão. Parte 3. A purificação do templo. Saindo daquela quietude toda da Galileia, a narrativa agora entra de cabeça na agitação fervilhante de Jerusalém, bem durante a festa mais importante do ano. E nossa, é aqui que o tom da história vira de cabeça para baixo. A cena descrita lá no pátio do templo não tem absolutamente nada de contemplação silenciosa. O lugar estava lotado de vendedores de bois, ovelhas, pombos, sem contar os cambistas sentados nas mesas com o dinheiro. Um verdadeiro mercado caótico e barulhento. E a resposta a tudo isso definitivamente não foi um discurso calmo e pacífico. O texto detalha que foi feito um açoite de cordões, um chicote mesmo.
Houve a expulsão física dos animais, as moedas dos cambistas voaram pelo chão e as mesas foram violentamente viradas. É uma imagem que ilustra brilhantemente a intensidade da ruptura que a figura central está causando. No meio de todo esse caos visual e daquela barulheira toda, sai uma ordem bem direta para quem vendia pombos. Tirem daqui estas coisas e não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. O impacto dessa atitude agressiva e super assertiva em público foi tão forte que ativou uma memória bem específica na cabeça dos discípulos. Na mesma hora, eles se lembraram de um escrito antigo que dizia: "O zelo da tua casa me devorou." Na visão deles, essa paixão avassaladora pelo espaço sagrado era exatamente o que justificava uma atitude tão radical. Parte 4. O sinal do templo. Agora, pensem bem. Uma interrupção desse tamanho, num centro comercial e religioso, óbvio que não ia ficar sem resposta, não é? Os líderes judeus aparecem na hora, exigindo uma explicação. Que sinal nos mostras para fazeres isto? Notaram? A palavra sinal volta a aparecer aqui, conectando essa segunda metade da história com a primeira lá do casamento. E o que vem a seguir é um erro de comunicação colossal. A resposta que eles ouvem é: destruam este templo e em 3 dias o levantarei. Os líderes assumem isso de forma totalmente literal. Eles olham em volta, veem o prédio gigantesco, as pedras maciças, aquela estrutura arquitetónica incrível. Mas o autor faz questão de dar uma piscadela para quem está lendo, esclarecendo: mas ele falava do templo do seu corpo. É uma sobreposição fascinante, onde o mundo físico e o significado metafórico batem de frente. O ponto alto dessa confusão é o absurdo lógico de interpretar tudo literalmente. Os judeus retrucam super indignados: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias. A diferença matemática, 46 anos contra apenas 3 dias, faz a afirmação parecer completamente ridícula para quem estava ouvindo na hora. Mas a narrativa está jogando o jogo de longo prazo. O texto revela que nem os próprios discípulos entenderam nada naquele momento. Foi só mais tarde, quando ele ressuscitou dentre os mortos, que a ficha caiu. Eles lembraram dessas palavras e, finalmente, creram na Escritura e na palavra. O verdadeiro sentido daquele sinal ficou ali, adormecido no tempo. Parte 5. A natureza da fé. Bom, depois de explorar esses 2 grandes eventos tão diferentes, a gente chega ao fechamento do capítulo. E, em vez de terminar com um clichê de viveram felizes para sempre, a narrativa entrega uma reflexão super complexa e até um pouco sombria sobre como o ser humano reage a coisas extraordinárias. Fica muito claro um paradoxo intrigante. Lá na festa da Páscoa em Jerusalém, o texto diz que, vendo os sinais que ele fazia, a reação da multidão até que foi bem positiva. Muitos creram no seu nome. Parecia que o objetivo prático dos sinais tinha dado super certo, né? Só que a resposta de Jesus logo em seguida é chocante. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Existe um abismo enorme entre o entusiasmo das massas, que estavam maravilhadas com o espetáculo dos sinais, e a confiança real de quem estava realizando tudo aquilo. E isso nos joga direto para o desfecho enigmático de toda essa análise. Por que essa recusa em abraçar os aplausos da multidão? O texto encerra com uma afirmação fortíssima, dizendo que ele a todos conhecia. Ele não precisava que ninguém lhe dissesse nada sobre o ser humano, porque ele bem sabia o que havia no homem. E aqui fica uma provocação para todos nós refletirmos. O que exatamente existe na natureza humana que é capaz de ver maravilhas, de acreditar ali no calor do momento, mas que ainda assim não é digna de uma confiança absoluta? É um mergulho psicológico super profundo para encerrar um capítulo que começou de forma tão singela, com água virando vinho. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação e a gente se vê na nossa próxima jornada de conhecimento.